Para falar de disposições gerais da improbidade administrativa, é fundamental o conhecimento do texto do artigo 5º, 6º e 7º da Lei 8429 de 92. Assim, podemos explorar efetivamente a ideia e a consequência do enriquecimento ilícito, da ideia do prejuízo ao erário e uma situação fundamental que é aquela onde você ganha e não leva. Note que a 8429 é uma lei que leva a sério a proteção da coisa pública. Então ela vai estabelecer uma medida de proteção para que, quando a administração pública conseguir demonstrar a improbidade administrativa, quando o Ministério Público conseguir mostrar a improbidade administrativa, aquela pessoa responsável terá condição ou terá meios para arcar com as sanções. Então vamos com calma e por partes. Primeiro tópico deste bloco é você entender que é o enriquecimento ilícito. Olha, enriquecimento ilícito é quando eu tiro algo da administração pública e acrescento ao meu patrimônio. Olha, eu estou acrescentando algo ao meu patrimônio que pertence à administração pública. Então, olha só, é o que a gente chama de perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio do particular. O artigo 6º diz exatamente isso. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Olha só, para que serve isso? Dá uma olhada na brincadeira que eu coloco para vocês. Muita gente brinca e fala assim, o crime compensa, quer dizer, a consequência para o crime quase nunca vem, ou vem de forma muito branda. Aqui na improbidade administrativa, não. Tudo que você conseguiu extra no seu patrimônio, você perde. Você perde, olha o verbo. Perderá. Então aqui não dá para fazer uma análise assim, compensa, vou arriscar. Não, tudo que você conseguiu, você perde. Então, o crime compensa, mas a improbidade administrativa, não. E olha só, daqui a pouco a gente vai ver o que seria essa ideia de prejuízo ao erário. É quando você causa um dano para a administração pública, mas você não enriqueceu em nada. Imagina o seguinte, que eu sou o responsável por cuidar da sala de computadores de uma repartição pública. E naquele dia, eu lembrei que o meu sobrinho nasceu, e estou assim encantado com o Daniel, e saio daquela sala e deixo de fechar as janelas. Por coincidência, naquela noite choveu, mas choveu muito forte. Todos os computadores foram molhados, estragou tudo. Teve um verdadeiro prejuízo ao erário. Sempre que estamos diante dessa situação, o responsável por cometer esse ato de improbidade administrativa tem que pagar por todo o prejuízo. É o que nós chamamos de ressarcimento integral. Acompanhe o texto da 8429. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, de forma dolosa ou culposa, o agente ou terceiro dá-se-á o integral ressarcimento. Em ressarcimento integral de quem? Do dano. Note que é uma norma que tenta cercar de todas as formas. Não está interessada se é uma ação ou se é uma mera omissão, se foi doloso ou se foi culposo, se é um agente, se é um terceiro, não importa. Vai ter que ressarcir de forma integral. Note que aqui a diferença para o enriquecimento ilícito, que não teve um acréscimo no patrimônio de quem causou aquele prejuízo. Porque aqui você tem um prejuízo para a administração pública, mais um acréscimo do patrimônio de quem o fez. Já no prejuízo ao erário, não existe esse acréscimo ao patrimônio. E olha só, questão das mais relevantes. Quantas e quantas vezes no Poder Judiciário você não escuta isso? A pessoa ganhou o processo, mas o outro não tinha mais patrimônio, não tinha nada. Ou seja, ganhou, mas não levou. Para evitar que isso aconteça, o artigo 7º diz assim: quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito,
caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar, cuidado com o verbo, representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens indiciados. Note que o texto fala representar ao Ministério Público, mas estamos falando de uma ação judicial. Quem vai determinar essa situação é o Poder Judiciário. Então, olha só, falar que os bens estão indisponíveis significa falar assim, que você não pode vender seu bem, que você tem que manter ele ali. Por quê? Caso você perca esse processo, eu vou ter como recuperar o dano que você causou ao Estado. Então, note que na hipótese de enriquecimento ilícito e de prejuízo ao erário, é possível essa chamada medida cautelar. O que é uma medida cautelar? Olha, é que sem ver o resultado final, eu estou preocupado que esse resultado final seja efetivamente implementado, ou que tenha como implementar esse resultado final. Então você vai permitir que a autoridade administrativa represente ao Ministério Público e torne indisponível os bens. Cuidado, que isso já apareceu em prova. Muita gente fala o seguinte, olha, o texto da lei diz representar ao MP, mas não se esqueça, quem decreta oficialmente a indisponibilidade dos bens é o magistrado. E aí, você que é um amante do direito privado, um amante do processo civil, vai lembrar que indisponibilidade dos bens nada mais é do que uma espécie de uma medida cautelar prevista na lei de improbidade administrativa. Bom, e se estamos falando de uma medida cautelar prevista na lei de improbidade administrativa, temos que lembrar os requisitos, efetivamente, para a decretação dessa indisponibilidade dos bens. Então vamos lá. Sempre que nós falamos de enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, volta, presta atenção. Quando eu falo de enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, se você já fez aquela leitura da lei que eu te pedi, você sabe efetivamente que estou falando da hipótese do artigo 9 e da hipótese do artigo 10, que são exemplos de atos de improbidade administrativa. No 9 é quando você causa um prejuízo para a administração pública e gera um acréscimo no seu patrimônio. Então, quando você tem um enriquecimento ilícito. Prejuízo ao erário é quando você diminui o patrimônio da administração pública, mas não acrescenta nada ao seu patrimônio. Então, olha só, essa medida de indisponibilidade dos bens só vale para as hipóteses previstas aonde? No artigo 9 e no artigo 10, porque é lá que fala do enriquecimento ilícito e do prejuízo ao erário. Por isso que aqui, ó, no próximo slide, onde eu estou detalhando essa ideia da medida cautelar associada à indisponibilidade dos bens, você tem que ficar bem atento com isso. Porque requisito para ser determinada a indisponibilidade dos bens tem que ser diante da hipótese do enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário. Note bem, existem outras formas de improbidade administrativa, mas a indisponibilidade dos bens se destina para enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário. Ó, tá aqui, claro, só abarca a hipótese do artigo 9 e 10 da LIA. LIA é Lei de Improbidade Administrativa. E a hipótese do artigo 11, que é violação de princípios. Aqui nós temos uma questão doutrinária que você precisa lembrar. A lei, nas disposições gerais, não se referiu ao artigo 11. Porque lembra, é uma gradação, 9, 10 e 11. 9, você aumenta o seu patrimônio e causa um prejuízo para a administração pública. No 10, você não aumenta o seu patrimônio, mas causa um prejuízo para a administração pública. E no artigo 11, é a mera violação de um princípio administrativo. Você já estudou princípios comigo, você sabe da quantidade de situações, então, que essa lei está falando. E aí, a grande questão é, esta medida cautelar também serve para hipótese de violação aos princípios? Você vai anotar da seguinte forma: em virtude de uma interpretação ampliativa do STJ, você vai lembrar que a hipótese prevista no artigo 7º da Lei 8429 pode ser aplicada, ou seja,
essa medida cautelar vale para todas as hipóteses de improbidade administrativa. Volta comigo. Toda cautelar, e aí você que adora processo civil vai muito bem nessa parte, toda cautelar precisa de dois elementos: fumaça do bom direito, fumus boni iuris, e o perigo da demora, o periculo in mora. E você precisa demonstrar esses elementos para que seja concedido esta cautelar. Ou uma outra espécie de cautelar, por exemplo, uma liminar. Só que, em se tratando, e isso é muito legal, em se tratando de improbidade administrativa, só para você entender o peso da improbidade administrativa, o tanto que é pesado isso, o tanto que é legal essa norma, o tanto que ela pode proteger o patrimônio público. O STJ diz assim, que para decretar a indisponibilidade dos bens, precisa da comprovação do fumo bônus iuris. Então, note aqui comigo. Para ser decretada a indisponibilidade dos bens, em tese, você precisa demonstrar a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Mas, segundo a jurisprudência dominante do STJ, quando se trata de improbidade administrativa, a indisponibilidade dos bens, que é a medida cautelar prevista na Lei 8429, em seu artigo 7º, você só precisa demonstrar a fumaça do bom direito. Só precisa da comprovação do fumus bono iuris. Pois o periculo in mora será presumido. Então, note a consequência. Se alguém é suspeito, meramente suspeito de improbidade administrativa, já se presume o perigo da demora, o que mostra a potência da improbidade administrativa. Pessoal, provas simplesmente adoram esse julgado do STJ. Porque você pensa assim, poxa, se não demonstrar os elementos, não tem direito a uma cautelar. E outra, nem se tem certeza que aquela pessoa cometeu improbidade administrativa, não é? Mas aqui o STJ tem jurisprudência firme no sentido de afirmar o quê? Que se presume o perigo na demora. Então você só terá que demonstrar para acarretar a indisponibilidade dos bens o primeiro elemento, que é a fumaça do bom direito. Então entenda a força que é a ação de improbidade administrativa. Pessoal, o artigo 8º é bem simples, né? Que diz assim, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações dessa lei até o limite do valor da herança. Imagina então que eu tenho um filho chamado Wesley, Leonardo e outro filho chamado Stênio, eu vou ter mais filho chamado Amanda, mais filho chamado Laura, mais filho chamado Cristiane, mais filho chamado Raquel, mais filho chamado... todo mundo, assim, tem uns tipo 15 filhos. E eu fui um cara que enriqueceu de forma ilícita. Eu enriqueci tanto de forma ilícita que eu deixei um patrimônio de 25 milhões para esses todos os filhos que tenho. Só que sou condenado por improbidade administrativa. Condenado a 30 milhões. Note que eles, meus filhos, vocês, não terão que arcar com isso. Quem vai arcar com isso é a minha herança. Até no limite da minha herança. Então, se eu deixei 25 milhões, vocês vão ficar sem esse dinheiro. Perde-se os 25 milhões. Mas vocês não terão que arcar com os 5 milhões extras. Preste muita atenção. Ó, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações dessa lei até o limite do valor da herança. Então, do que é de vocês não vai acontecer nada, mas o que você recebeu de herança, sim, até o limite do valor da herança. Não passa, então, não transborda o valor da herança e vai buscar no patrimônio, por exemplo, dos meus herdeiros ou dos meus sucessores. Ó, para ficar claro, o ressarcimento é devido até o limite da herança. Então, se você entendeu bem essa parte, que eu falo que é a parte de disposições gerais da 8429, você está apto a descobrir e entender a principal matéria de improbidade administrativa, que é o que é efetivamente cometer improbidade administrativa e as suas sanções. Por isso, te espero no próximo bloco.